Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Muitas vezes podemos tornar nosso ambiente de trabalho ainda mais eficiente, personalizando diversas configurações do Excel. Vamos ver como podemos fazer essa personalização. Primeiramente, vamos trabalhar com a janela Opções do Excel. Esta janela está disponível clicando no botão Office e na parte inferior do menu, Opções do Excel. Na janela aberta, temos na parte esquerda da tela as categorias de opções disponíveis que podemos alterar. Veremos cada uma dessas opções. Antes disso, note que algumas opções possuem um pequeno ícone i, com um círculo ao redor. Este círculo indica que se mantivermos o mouse em cima da opção, teremos uma dica sobre o que ela faz. A primeira guia disponível é a Mais Usados, que são as opções mais populares do Excel. Nesta guia temos as seguintes opções: mostrar mini barra de ferramentas após seleção. Você escolhe se quer exibir ou não uma pequena barra de formatação quando selecionar alguns dados. Habilitar visualização dinâmica. Como vimos no capítulo de Novos Recursos do Excel 2007, a visualização dinâmica permite que você veja o resultado de um determinado recurso antes de aplicá-lo ao seu objeto. Se você desabilitar esta opção, a visualização rápida de recursos ficará desativada. Em computadores mais lentos ou planilhas muito grandes, este recurso pode ajudar a melhorar a velocidade do Excel. Mostrar guia desenvolvedor na faixa de opções. Esta opção, que vem desmarcada por padrão, permite a criação de macros, recursos voltados ao XML e autoria de formulário. A maioria dos usuários não precisará destes recursos. Esquema de cores. Aqui você pode alterar todo o esquema de cores do Excel 2007. Se você cansou da interface em azul, troque para prateado ou preto. Estilo de dica de tela. Por padrão, o Excel mostra a você a descrição de vários de seus recursos quando você deixa o mouse sobre eles. Você pode alterar para que o Excel mostre somente o nome do recurso ou que não mostre nada. Crie listas para uso em classificações e sequências de preenchimento. Clicando no botão Editar listas personalizadas, você pode alterar ou criar uma nova lista de preenchimento do Excel. O exemplo da utilização desta lista: se numa determinada célula colocarmos janeiro, ao arrastarmos o mouse para preencher automaticamente as demais células, o Excel vai seguindo a ordem especificada na lista, ou seja, janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Usar esta fonte. Nesta opção, podemos definir qual será a fonte padrão das nossas novas pastas de trabalho, além de podermos definir o tamanho delas. Modo de exibição padrão de novas planilhas. Escolha entre a exibição normal, visualização da quebra de página ou exibição layout de página. Verifique o capítulo Impressão para maiores informações sobre estes diferentes tipos de visualização. Incluir este número de planilhas. Ao iniciar uma nova pasta de trabalho, o número deste campo determinará quantas planilhas iniciais terá o seu projeto. Lembre-se, se você só irá usar uma planilha,
É uma atitude de boa conduta à exclusão das outras duas. Se quiser, altere a configuração para 1 e adicione as planilhas necessárias manualmente, como vimos no capítulo Planilhas. Por último, temos a opção de personalizar o nosso nome de usuário e o idioma de edição a ser usado pelo Excel. Note que isso não alterará o idioma da interface do Excel. Vamos para a próxima guia, Fórmulas. Atenção! Muito cuidado ao alterar as opções desta guia. Explicaremos as opções mais comuns e, no caso de dúvidas, não altere a configuração. Cálculo da pasta de trabalho. Por padrão, toda vez que você alterar um valor que afeta uma fórmula, o Excel recalculará automaticamente. Isso pode causar problemas de lentidão em pasta de trabalho com fórmulas complexas e que podem tomar um bom tempo de processamento. Você pode restringir essa opção para tabelas de dados ou pode deixar manual, isto é, feito com a tecla F9 ou com o botão Calcular agora. Caso escolha manual, você pode marcar a opção Recalcular pasta de trabalho antes de salvar, para que o Excel faça os cálculos necessários assim que você salvar a pasta. Autocompletar fórmula. Como vimos no capítulo de Novos Recursos do Excel 2007, temos a opção de completar automaticamente a fórmula conforme digitamos. Se você quiser desabilitar este recurso, desmarque essa opção. Habilitar verificação de erros em segundo plano. Esta opção permite que o Excel marque as células da sua planilha que possuem erros em fórmulas com a cor escolhida no botão abaixo. Na guia Revisão de texto, o item mais interessante é Opções de autocorreção. Nessa janela, temos uma série de opções autoexplicativas. O recurso mais interessante é a substituição automática, que fica disponível na parte inferior desta janela. No campo Substituir, temos uma sequência de caracteres, que muitas vezes é uma palavra escrita de maneira errada. E no campo Por, temos a palavra corrigida. Deixando marcada a opção Substituir texto ao digitar, o Excel fará uma busca de uma das palavras na lista Substituir. Caso ele encontre, o Excel irá substituir essa palavra por sua correspondente. Vamos fazer um teste. Clicamos em OK nas telas abertas para voltarmos à nossa planilha. Em qualquer célula, vamos digitar admissão, sem o D mudo. Ao sair da célula, o Excel corrige a palavra automaticamente. Outra palavra comum é o não sem acento. Veja que o Excel também corrige. Vamos voltar à nossa tela de opções, clicando no botão Office, Opções do Excel, Revisão de texto e, por último, Opções de autocorreção. Se você quiser incluir palavras a serem substituídas automaticamente, simplesmente digite-a no campo Substituir e, em seguida, digite a palavra correta no campo Por. E finalize clicando em Adicionar. Clique em OK para salvar as configurações alteradas ou cancelar para sair sem salvar as alterações. Agora iremos ver a guia Salvar. As opções mais interessantes para nós são as duas primeiras. A opção Salvar arquivos neste formato permite que você escolha um formato de arquivo padrão quando você quiser salvar um documento que ainda não foi salvo. Por padrão, ao abrir um novo documento e clicar no botão Salvar, o Excel oferece a gravação do arquivo no seu formato nativo, que é o XLSX. Se quiser, você pode alterar essa configuração escolhendo um outro formato.
Já a opção Salvar informações de autorrecuperação é usada para configurar a frequência que o Excel guarda as informações para poder recuperar o documento no caso de algum problema. Um tempo sugestão é de 5 minutos. Com essa frequência, no caso de algum problema, você deve perder, no máximo, 5 minutos de trabalho na planilha, ao invés de 10 minutos. Outros recursos que podem ser alterados são o local do arquivo de autorrecuperação, que não recomendamos alterar, e o local padrão do arquivo, que é onde os arquivos são salvos por padrão, que geralmente corresponde à pasta Meus Documentos ou Documentos. Não entraremos na guia Avançado, pois é uma guia que guarda opções mais complexas, que não são tão interessantes. Sendo assim, vamos ver a guia Personalizar. Esta guia permite que você adicione ou remova comandos da barra de ferramentas de acesso rápido. Caso não se lembre, essa barra fica localizada ao lado do botão Office, acima da faixa de opções. Na lista esquerda, podemos escolher os comandos de acordo com o menu acima. Ou seja, podemos ver a listagem dos comandos mais usados, de comandos que não estão na faixa de opções, todos os comandos, macros ou comandos de algumas guias. Se eu quiser adicionar um comando para a barra de ferramentas de acesso rápido, eu preciso clicar no comando listado na parte esquerda da janela, por exemplo, o comando Abrir, e clicar em Adicionar. Para remover, faço o processo inverso, ou seja, clique no comando da lista à direita e selecione Remover. Você pode configurar a ordem de exibição através do botão Mover para cima e Mover para baixo, que ficam do lado direito da lista de comandos da barra. O botão Redefinir, na parte inferior da tela, retorna a barra de ferramentas ao conteúdo padrão. O botão Modificar serve para alterar algumas opções visuais de uma macro. A caixa Mostrar a barra de ferramentas de acesso rápido abaixo da faixa de opções, se marcada, irá mover a barra para baixo da faixa de opções. A guia seguinte, Suplementos, permite que você gerencie extensões e adicione novos recursos do Excel. Não recomendamos que você altere, a não ser que tenha certeza o que deve ser feito. Em Central de Confiabilidade, você tem acesso às declarações de privacidade do Microsoft Excel e do Microsoft Office Online, além de poder obter informações de segurança da Microsoft. Por último, temos a guia Recursos. Esta guia possui uma variedade de recursos interessantes. Você pode obter gratuitamente atualizações de segurança e melhorias do Microsoft Office, utilizar o diagnóstico do Microsoft Office para detectar e corrigir problemas com o seu programa, entrar em contato diretamente com a Microsoft, ativar o Microsoft Office, caso ainda não tenha feito, além de acessar a galeria Microsoft Office Online, onde você pode baixar temas, obter ajuda e outros serviços gratuitos. A opção Sobre guarda a identificação do produto, contrato de licença e outras informações mais específicas. Clique em OK para aplicar eventuais alterações ou cancelar para descartá-las. Existem mais algumas opções que podemos personalizar. Inicialmente, na barra de status, localizada na parte inferior da tela, você verá alguns dados como Pronto, Numlock, opções de visualização e controle de zooms. Vamos selecionar a coluna A, que contém uma sequência de 10 a 100, incrementando de 10 em 10 a cada célula. Veja que novas informações referentes ao intervalo selecionado são mostradas na nossa barra de status. Temos algumas opções. A média, que calcula o valor médio do intervalo. Contagem, que informa quantas células estão no intervalo. Contagem numérica, que informa quantas células possuem valores numéricos e estão no intervalo. Valor mínimo, valor máximo e soma. Para alterar estas e outras opções da barra de status,
clique com o botão direito nela e marque ou desmarque as opções desejadas. E por último, se você se sente incomodado com o tamanho da faixa de opções e precisa de mais espaço, clique com o botão direito nela e selecione minimizar a faixa de opções. Com isso, a faixa fica minimizada até você clicar nela. E após escolher o recurso desejado, a barra ficará minimizada novamente. Este é o fim do capítulo de personalização, onde vimos que podemos alterar a parte gráfica do Excel, tanto no seu funcionamento quanto na sua aparência, e também a parte interna, ou seja, ajustar a maneira que o Excel trabalha as nossas preferências. Independente do seu tipo de planilha, muitas vezes você precisará de uma cópia impressa. O trabalho de impressão em geral é bem simples. Neste capítulo, vamos ver algumas opções para controlar a nossa impressão. O comando Imprimir está disponível no botão Office e na opção Imprimir. Você verá 3 opções. A opção Imprimir abrirá uma caixa de diálogo onde podemos configurar os parâmetros de impressão. Já a opção Impressão Rápida imprime o arquivo na sua impressora configurada como padrão e sem fazer quaisquer alterações nos parâmetros de impressão. A visualização de impressão permite que você tenha uma ideia de como o seu projeto será impresso, além de poder fazer algumas alterações na configuração de página. Vamos clicar em Imprimir. Na janela Imprimir, que será aberta, temos uma série de opções. No quadro Impressora, podemos escolher uma impressora, verificar o status e o tipo dessa impressora, entre outras informações. O botão Propriedades permite que você altere as propriedades da sua impressora. O conteúdo da janela que é aberta ao clicar neste botão varia de impressora para impressora. O quadro Intervalo de impressão permite definir se queremos imprimir todo o projeto ou somente um intervalo de página. Em cópias, você pode escolher quantas vezes o projeto será impresso. Com a opção Agrupar desmarcada, o Excel pedirá que sua impressora imprima da seguinte forma. Se você quer 2 cópias, serão impressas primeiro 2 páginas 1, depois 2 páginas 2 e assim por diante. Com a opção Marcada, o Excel imprimirá uma página 1, uma página 2 e assim por diante. Se você quiser 6 cópias, o Excel repetirá esse processo 6 vezes. Por último, o quadro Imprimir permite você definir o que quer imprimir. Você pode imprimir um intervalo previamente selecionado, a planilha atual, uma pasta de trabalho inteira ou uma tabela. Vamos clicar agora em Visualizar, para abrir a janela de visualização de impressão. Nessa nova janela, temos alguns botões na faixa de opções. O botão Imprimir equivale à impressão rápida, ou seja, irá imprimir o seu arquivo atual sem perguntar o que você quer imprimir. O botão Configurar página permite que você altere alguns parâmetros, que veremos mais à frente. O botão Zoom permite ativar ou desativar a ampliação da visualização do documento. Os botões Próxima página e Página Anterior permitem que você navegue pelas páginas do seu documento. No nosso caso, esses 2 botões estão desativados, porque nosso documento possui somente uma página, como podemos ver na barra de status. A opção Mostrar margens, se selecionada, permite você visualizar as demarcações das margens do seu papel. É possível também você alterar as margens visualmente. Para isso, clique e arraste as linhas de margens para a posição desejada. Note que a área da margem superior aos nossos dados é considerada a área de cabeçalho, onde é possível adicionar algumas informações, conforme veremos mais adiante. Na parte inferior da página, também temos o rodapé, que tem as mesmas propriedades do cabeçalho. Vamos clicar em Configurar página. Na janela aberta, podemos mudar os seguintes itens.
A orientação do papel pode ser retrato ou paisagem. A opção retrato permite a impressão de uma maior quantidade de linhas e a paisagem de colunas. No quadro dimensionar, você pode fazer alguns ajustes nas dimensões das páginas. Você pode configurar também o tamanho do papel e a qualidade da impressão. O botão Opções, localizado na parte inferior da tela, serve para acessar algumas configurações da sua impressora. Na próxima guia Margens, você pode configurar com precisão o tamanho do cabeçalho, rodapé e as margens da página. As caixas horizontal e vertical permitem centralizar automaticamente o projeto na vertical ou na horizontal. Na guia Cabeçalho e Rodapé, você pode inserir algumas informações no cabeçalho ou no rodapé. O Excel já vem com alguns padrões pré-definidos, que você escolhe nos menus suspensos. Dentre os modelos, você pode escolher para mostrar o número da página sozinho, número total de páginas, data atual, hora atual, o caminho de onde se encontra o documento, nome do arquivo, nome da planilha, e inserir ou formatar uma imagem. Marcando diferente em páginas pares e ímpares, você pode personalizar um cabeçalho ou rodapé para páginas pares e outro para ímpares. A opção Primeira Página Diferente oferece a possibilidade de personalizar o cabeçalho da primeira página diferente das demais. Dimensionar como documento garante que o cabeçalho ou rodapé seja alterado conforme as dimensões do documento, e a opção Alinhar as margens da página posiciona o cabeçalho ou rodapé em relação às margens. Na guia Planilha, você pode configurar a área de impressão, ou seja, selecionar somente alguns dados da planilha a serem impressos. A opção Imprimir títulos imprime a identificação das linhas e colunas. A identificação de colunas, como vimos nos capítulos iniciais, é dada por letras em ordem alfabética e as linhas são em ordem numérica. Você pode imprimir também as linhas de grade, que são as linhas que delimitam as células. É possível imprimir também em preto e branco ou em uma qualidade mais baixa. Em erros de células, podem ser impressos como exibidos ou em uma exibição personalizada. Se escolhermos, por exemplo, diferente de N/D, as células que tiverem erro serão impressas como diferente de N/D e não com a informação padrão de erro. Por último, temos a ordem da página, que podemos definir quais páginas serão impressas primeiro, as que estão logo abaixo da primeira página ou as que estão ao lado. Vamos clicar em OK e fechar a visualização de impressão. Observe que o Excel está mostrando uma linha pontilhada na nossa planilha. Esta linha serve para delimitar a página e é automaticamente ajustada quando trocamos as dimensões ou orientação do papel. Para finalizar, além do modo de exibição padrão do Excel, temos o modo Layout da página, que pode ser encontrado próximo à barra de status. Ao alterar para este modo, o Excel mudará o modo de exibição para lhe auxiliar na impressão. Com este modo, fica mais fácil ter uma ideia de onde os dados serão impressos no papel. Além disso, o Excel disponibiliza duas réguas, uma na vertical e uma na horizontal. Com isso, terminamos mais este capítulo, onde vimos algumas opções referentes à impressão de trabalhos feitos no Excel. Lembre-se que você pode imprimir seus documentos em vários tipos de papéis, portanto, é importante garantir que esses estejam configurados corretamente, para evitar que os dados sejam impressos de maneira incorreta.